Aqui na página do Google, você precisa digitar Live Chat Overlay. Dá um Enter. E vai ser aqui a primeira opção do Google Chrome. Eu vou deixar esse link aqui na descrição, caso você queira clicar para ser direcionado direto. Aí basta você clicar, e aqui vai uma dica. É necessário você estar logado com a sua conta principal, que você vai fazer as lives do seu canal. Aqui eu estou numa conta secundária, mais para dar uma explicação. Mas se você quiser também fazer numa conta secundária, para aprender a fazer toda a configuração, para depois fazer na sua principal, pode ficar à vontade. Porque aqui basta você clicar em usar no Chrome, que aí você vai instalar essa extensão, clique em adicionar extensão, e ela já vai estar adicionada aqui na sua conta principal. Você pode clicar para fechar e clicar aqui em extensões. Aí você vai ver que ela já está aqui, ó, Live Chat Overlay. Você pode fixar se você achar melhor, eu acho que não tem necessidade, e você pode clicar aqui nos 3 pontinhos para mais opções. Aí você pode selecionar as opções que vai abrir a página que tem a extensão e vai abrir as configurações, que a gente pode fazer aqui uma configuração para personalizar ainda mais. Só que aqui eu vou deixar por último, porque é importante você fazer o processo primeiro para aprender a trazer para dentro da sua live para levar lá para o OBS Studio, que eu acho que é o passo a passo mais interessante. Depois a gente volta aqui. Agora eu vou lá para o YouTube e vou clicar em criar, transmitir ao vivo. Aqui você não precisa necessariamente estar em live. Você pode editar, dar um título como teste. Na descrição também você vai marcar como teste. Aqui embaixo, na visibilidade, ao invés de público, você vai pôr em não listado, porque aí você não vai correr o risco de começar uma transmissão no seu canal de forma desnecessária. Agora você clica em concluir. Beleza. Agora aqui você marca que não é conteúdo para criança e clica em salvar. Agora que as alterações já foram salvas, aí você vai vir aqui nos 3 pontinhos do seu chat, vai clicar e vai abrir chat em outra janela. Aí tá vendo que já tá aparecendo aqui embaixo o overlay, Sampler User, porque aqui a gente já tem condições de clicar nessa opção e copiar esse link, porque esse link aqui a gente vai levar lá pro nosso OBS Studio. Então você clica, com o direito do mouse você clica em copiar, Ctrl C, e agora a gente vai lá pro OBS Studio. Beleza, aqui com o meu OBS Studio aberto, eu tô gravando diretamente nele, eu vou te ensinar a trazer agora esse link aqui para dentro para você já começar a ver as suas transições e o seu chat acontecendo na sua tela. Aqui você tem que criar suas cenas, eu já tenho as cenas que eu faço live no meu canal, vou manter aqui em captura de tela. Aí eu vou clicar dentro das fontes, no sinalzinho de mais, adicionar fonte. Aí eu vou adicionar uma fonte de navegador. Eu posso dar o nome de Live Chat Overlay. Clico em OK. Como eu já tenho uma, eu vou dar 02, para não confundir. Agora aqui, eu vou manter as proporções que já está na configuração. E posso marcar a opção atualizar o navegador quando a cena se tornar ativa. Agora eu venho aqui na URL, seleciono, com o direito do mouse, clico em Paste, que é colar, Ctrl V. Tá vendo que veio o link aqui que a gente copiou? Agora eu já posso dar OK. E agora eu tô com ele aqui em cima. É importante, se você montou todo um layout aqui nas suas fontes, deixar de forma que ele fica sobrepondo. E não que ele fique por baixo, porque aí ele não vai aparecer. Então com ele aqui, eu posso estender essa medida. E aqui seria o ideal a gente voltar aqui em propriedades e pôr o que o seu monitor representa, que no caso o meu é 1920 por 1080. Aí eu clico com o direito do mouse, venho em transformar, ajustar a tela. Beleza, então ele está aqui de acordo com o meu monitor, 1920 por 1080. Agora eu vou trazer aquela janela do chat para cá, para a gente ver como essa transição vai se comportar aqui dentro. Beleza, eu estou com ela aqui. Essa janela é importante que você não feche, conforme você esteja na live. Quando você fechar essa janela, você tem que abrir de novo e colar esse link aqui e trazer para dentro do seu OBS Studio. Então, uma vez aberta, mantenha ela até o final da sua live. E aqui no chat você pode escrever uma mensagem e enviar a mensagem.
Agora, quando você estiver administrando as suas mensagens na sua live e você tiver uma mensagem que apareceu, basta você clicar nela e ela vai aparecer aqui na tela. Tá vendo que legal? E aí, com ela aqui, você pode redimensionar essa janela, trazer para um ponto que você acha interessante e manter ela lá conforme você achar legal. Aí, para você tirar ela, você tem que de novo clicar lá na mensagem, na janela que a gente está utilizando do nosso live chat. Então, quando eu estou trabalhando com esse formato, a gente precisa clicar para aparecer na tela e a gente precisa clicar de novo para desaparecer. Só que eu vou te ensinar a personalizar de uma forma que você não precise clicar novamente para que ela venha desaparecer. Então agora eu vou fechar essa janela para a gente começar a personalizar a nossa sobreposição. Vou voltar lá para a página do Google. E agora eu tenho aqui aberto a página do Live Chat Overlay, que é onde a gente instalou a nossa extensão. E agora eu estou aqui com as opções abertas. O que está indicando aqui? Está falando que essa área a gente pode customizar a nossa sobreposição e as cores do nosso Live Chat Overlay. Só que a gente tem que trabalhar com o código hexadecimais das cores. O que isso significa? É importante você vir aqui no Google e digitar código hexadecimal de cores. Tá vendo? Dá um Enter. Aí você vem aqui em imagens. Tá vendo que cada cor é representada por um código? Então, quando a gente volta aqui na extensão do nosso Live Chat Overlay, ele indica, por exemplo, que o Black é hashtag 000, o Dark Gray é hashtag 222 e o White, que é o branco, hashtag FFF. Eu acho essa cor aqui interessante, esse azul, que foi o que eu coloquei já na transição. Então eu vou pegar esse código e vou trazer para cá, para as configurações. Aqui está indicando o seguinte, que você pode marcar algumas palavras que serão destaque para quando você estiver fazendo a live. Aí, por exemplo, você está aqui na live, aí você abre a janela. Aí a pessoa comentou, ela vai ficar num tom amarelo que existe uma palavra-chave que você marcou aqui. Então, quando você tem uma palavra que seja uma palavra-chave que represente alguma ideia do seu canal, você digita ela aqui. Por exemplo, DaVinci Resolve. Porque aí, se a pessoa estiver falando desse assunto, ele vai ficar marcado na hora que aparecer para mim. Vai ficar com uma cor diferente, aí eu vou saber que está falando de um assunto específico. E aqui você continua colocando algumas palavras que você acha interessante quando você interage com o seu público. Por exemplo, GIMP, que é o editor de imagem que eu também ensino aqui, OBS Studio. É igual as tags quando a gente põe lá no YouTube, quando a gente vai subir um vídeo, sempre você tem que pôr uma vírgula, entendeu? Então aqui você escreve as palavras que você acha que é destaque para os seus conteúdos, e aí quando a pessoa escrever aquela palavra, aí você vai ver que a cor vai mudar lá naquela janelinha de chat, porque contém aquela palavra no meio. É bem legal. Agora aqui a gente vai encontrar a opção Background Color. Eu vou deixá-la do jeito que está, porque vai acontecer algo interessante que é importante que você saiba do jeito certo, porque às vezes pode dar algum bug aqui e você não saiba resolver. Então vou deixar isso aqui para depois. Mas com certeza vai dar um problema lá que vai ser baseado nessa região aqui. Aí você sabendo como solucionar vai ficar mais fácil de resolver quando você já estiver trabalhando aí com as suas lives. Eu vou arrastar aqui para baixo e primeiro a gente vai alterar o tempo que a mensagem fica disponível na tela. Aqui está indicando o seguinte, se tiver em 0 segundos, aí ela fica fixa. Se você quiser alterar para um tempo específico, aí você digita aqui, por exemplo, 60 segundos, que eu acho que é ideal. Vai dar 1 minuto que ele vai ficar lá parado e vai sair sozinho. Então, antes de personalizar as cores, vamos começar por aqui, porque vai ser interessante você saber o procedimento que vai ser aplicado aqui agora. Aí você clica em Save, aí você volta aqui nos 3 pontinhos da sua live, abrir o chat em outra janela. Aí você vai clicar aqui ó, em Get Overlay URL, clica dentro, copiar, volta aqui para o OBS Studio. Agora eu vou trabalhar em cima da minha cena Overlay Live. Eu acho legal que eu montei essa cena aqui para trabalhar com as minhas lives de forma mais funcional, porque aqui eu tenho os espaços corretos, tá vendo? Quando o pessoal começa a escrever no chat, aí começa a aparecer aqui quem está escrevendo,
E aqui embaixo aparece todas as minhas sobreposições conforme a pessoa vai comentando. Então eu já não corro o risco de trazer para dentro da minha imagem ou da minha janela conforme eu estou gravando. Aí eu não perco o vídeo, entendeu? Então eu vou fazer com que esse Live Chat Overlay que eu já tenho aqui, ele venha com esse link que a gente acabou de copiar. Eu vou clicar em propriedades, vou selecionar a que estava anteriormente, botão direito do mouse, Ctrl V. Tá vendo que alterou aqui, mudou o meu link? Eu clico em OK. Beleza, agora eu tô com um link novo que eu trouxe para cá. Agora vamos ver como vai se comportar quando a gente usar aquela janela de chat e escrever alguma coisa. Eu tô com a janela aberta aqui e eu já tenho aqui um teste, Live Chat Overlay. Aí você tá vendo que agora aqui ficou um fundo preto, não ficou mais transparente como estava antes. O que acontece? A gente lá nas opções tem que personalizar para ficar esse fundo aqui transparente, porque agora a gente alterou o tempo, ela vai se manter aqui em 60 segundos e vai sair, só que o fundo transparente não vai sair. E aí tem duas formas de se resolver isso. Por lá ainda é o jeito mais funcional, então vou te ensinar lá como colocar um código que vai fazer com que fique transparente e você não tenha esse problema. Mas caso aconteça, aqui pelo OBS Studio você consegue resolver esse problema de forma fácil. Então você não vai ficar com dificuldade na hora de fazer esse procedimento e vai ter esse problema aqui na sua tela. Eu vou te ensinar duas formas de se resolver isso. Eu vou esperar mais um pouquinho, porque aí vai contar 60 segundos e ele vai sair da tela sem eu precisar clicar. Quer ver? Saiu, tá vendo? Só que o fundo preto ficou. Como a gente pode resolver pelo OBS Studio? Você estando com o seu Live Chat Overlay marcado, aí você vem em filtros. Aí você clica em mais, Color Key, OK. Aí você vai clicar em tipo de Color Key, cor personalizada. Aí você vai escolher cor, preto, OK. Tá vendo que já saiu aqui de fundo? Fechar. Então beleza, já está resolvido. Se fosse esse o caso. Mas a gente vai lá configurar e caso em algum momento, de repente, você vai abrir esse chat overlay e ele dê esse problema, então você já sabe que você pode resolver aqui com filtro. Eu vou deixar ele desmarcado e vou deixar aqui o fundo preto, só para te mostrar como a gente vai fazer lá para resolver esse problema. Vamos voltar para a página do Google. Aqui na minha live eu vou voltar para a extensão, clicando em extensão Live Chat Overlay. E beleza, agora a gente já aprendeu como fazer um temporizador. Se você quiser um tempo maior, se você quiser 2 minutos, você digita aqui 120 e assim sucessivamente. Aqui o background, que é o background color, que é justamente aquele preto que está aparecendo, não basta a gente só chegar aqui e deixar no 0. A gente tem que ter o código que representa o fundo transparente. E qual é esse código? Eu preferi usar esse aqui, hashtag FFF00. Por quê? Eu estou trabalhando com a cor branca, só que quando eu marco 2 vezes o 0 no final desse código, ele representa que está querendo trazer a cor alfa para dentro do processo de personalização. Então todas as vezes que você quiser um fundo transparente, você acrescenta 2 vezes o 0, que representa no caso aqui a cor transparente, que é o fundo alfa, que a gente acostuma aprender a usar principalmente nos editores de vídeo, editores de imagem. Então beleza, agora você copia esse código aqui para dentro da sua personalização. Aí agora a gente vai abaixar aqui um pouquinho. Agora a gente vai ter essa segunda opção, que é a cor do nome que aparece na nossa transição. Por exemplo, deixa eu trazer aqui a janela novamente. Então tá vendo aqui esse espaço? O nome Alberto Marinho-01 está em preto. Então ele está em hashtag 222, só que está mantendo aqui em preto. Aqui o ideal, no caso eu acho interessante você manter no branco. Aí você pode alterar para FFF. Aqui é conforme o que eu acho que é interessante. Aí lembra dessa cor, que eu falei para você que eu acho que é a mais legal para personalizar conforme o meu canal? É hashtag 288BA8. Aí eu venho aqui em Color Background e digito hashtag 288BA8. Beleza. Aqui nesse caso vai representar o seguinte, deixa eu voltar lá com a janela para ir te mostrando. Eu tô com a janela aqui, ela não fica fixada, deixa eu ver se eu consigo fixar. Beleza, fixei ela aqui, ela vai ficar agora fixa e vai ficar fácil de entender. Essa opção, Autor Background Color, é essa parte amarela aqui, tá vendo? Então eu vou alterar dessa parte amarela para esse azul aqui. Então eu vou digitar esse código
aqui nessa opção. Só que ao entorno do ícone da pessoa também tem uma cor, que é essa opção aqui, a borda que fica ao redor do ícone da pessoa. Então eu vou pegar, vou copiar, Ctrl C, e vou dar um Ctrl V. Então para mim está personalizado assim. Esse tom de azul vai ficar aqui onde está esse amarelo e também na borda do ícone da pessoa. A opacidade eu aconselho você não alterar, porque são algumas questões mais técnicas e muitas das vezes não vai funcionar de forma tão eficiente assim. Então eu acho que personalizar a cor, o tempo, já é bem interessante. Aí você pode também tentar fazer algumas alterações aqui para ir mais a fundo. Por exemplo, aqui na opção Chat Message Background Color, é a mensagem que está sendo escrita aqui dentro, que no caso aqui está em branco, tá vendo? Hashtag 222. O fundo está em preto, então eu acho que é uma sobreposição legal, porque aí você, sempre que escrever, vai estar escrito de branco e vai ter um fundo, um background preto para destacar o que está escrito. Então, essas duas opções, caso você queira alterar, e eu já não aconselho, é para cor da escrita e para o fundo aonde a escrita está sendo feita. Aí vai conforme a sua ideia, conforme a sua personalização do seu canal. Aqui essa opção indica mostrar apenas o primeiro nome, para você cortar aqui um espaço e deixar apenas o primeiro nome da pessoa. Eu acho que não é interessante, porque aí você vai cortar o nome da pessoa, talvez até fique uma situação chata. Aqui em fonte você pode alterar a fonte, o tempo a gente já aprendeu como lidar. O pop-up chat URL, ele preenche sozinho, então não tem necessidade. Essa última opção está indicando o seguinte, que você pode personalizar o tamanho da escrita aqui dentro, o tamanho da fonte e tudo mais. Só que está indicando que não é fácil de usar, ele mesmo pede desculpa porque essa opção não é tão fácil de se usar assim. Eu já acho que não é interessante, porque aqui você consegue diminuir o tamanho para conseguir escrever mais coisas dentro do seu YouTube. Só que a gente sabe que lá você também deixa meio que reservado para 60 caracteres, por exemplo. Então não adianta a pessoa escrever menor para caber mais coisa. Aí fica pior para você ler na hora que você estiver utilizando essa sobreposição. Aí vai conforme o seu gosto também. Então só para recordar. Aqui a gente marcou as palavras que a gente acha ideal. O fundo a gente manteve nessa configuração, que é hashtag FFF00, que é para a gente manter o background transparente. A cor, no caso aqui do nome da pessoa, da escrita dentro dessa caixinha amarela, a gente manteve em branco. A gente manteve a caixinha de amarelo, passou para azul. E também passou a borda do contorno do ícone da pessoa para azul. E aqui a gente manteve a escrita em branco e o fundo em preto. Então beleza, essa configuração você pode dar uma pausa aí no seu vídeo e copiar se você achar legal. Então agora vamos ver como vai ficar lá no OBS Studio quando a gente trouxer a nossa sobreposição. Eu vou fechar essa janela porque a gente precisa abrir de novo lá na nossa transmissão, porque senão vai ficar com esse link antigo. Então é importante você fechar, vir aqui na transmissão, nos 3 pontinhos, abrir o chat, Chat Overlay, clica dentro, copia. Vem aqui no seu OBS Studio, na fonte do Live Chat Overlay, propriedades, seleciona, direito do mouse, colar. Tá vendo que alterou? Ok, agora eu vou trazer a janela de novo. Vou arrastar aqui para esse canto. Eu acho que vai dar mais espaço para a gente ver como vai ficar a nossa transição de forma mais eficiente. Vou travar ela. Beleza, agora eu posso clicar aqui dentro do OBS Studio e ela fica travada aqui. Fica mais fácil da gente entender. Então vamos escrever aqui uma mensagem aleatória que seja no tamanho que corresponda à capacidade máxima do chat, para a gente ver como fica essa extensão completa na tela. Beleza, eu escrevi uma mensagem grande aqui, agora eu clico para trazer aqui para dentro. Tá vendo que está com a sobreposição lá no fundo preta ainda? Provavelmente porque eu não cliquei em salvar lá. Vamos voltar lá para a página do Google. Vou fechar essa janela. Agora eu voltei aqui para a página do Google, onde está aberto as nossas opções de extensão. E é importante não esquecer de clicar aqui em Save, senão vai manter a configuração anterior. Beleza, cliquei aqui em Save, também ele não dá indicação de que foi salvo, tá vendo? Não altera nada. Você só clica em Save, ela continua aberta, e aí você vai agora lá na sua transmissão e abre a janela. Tá vendo que aqui ele já dá uma demonstração às cores como tal. Aqui ele já está dando uma prévia de como ficou a nossa sobreposição para quando a gente trouxer para dentro do OBS Studio.
Então a gente clica aqui para copiar o nosso link, copiar, aí eu volto a colar o link aqui em propriedades, seleciono tudo, direito do mouse, colar, ok, sumiu, tá vendo? Vou trazer a janela, beleza, vou trazer ela aqui para o canto, travei ela, e agora eu clico na sobreposição para a gente ver como vai ser o resultado. Aí tá vendo que legal? O fundo tá transparente, as cores tá um azul para corresponder com o meu overlay aqui do fundo que eu fiz para minha live, e tá as letras brancas em cima de um fundo preto. Então agora é só esperar um pouquinho, ela vai sair sozinha. Aqui no nosso Live Chat Overlay em filtros, a gente está trabalhando com Color Key desligado, tá vendo? E dentro de 1 minuto, ela saiu sozinha. Então beleza, agora eu estou aqui com tudo configurado. Se eu quiser voltar a alterar, continuar fazendo aqui a personalização, eu volto lá para a página do Google, abro a extensão, abro aquela opção de fazer a personalização e vou alterando conforme as cores que eu achar mais interessante. E mesmo assim, se eu quiser clicar para ela sair, eu posso clicar. Então não quer dizer porque ela está marcada lá, preciso esperar os 60 segundos. Se já tiver uma outra pessoa aqui no chat conversando, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu já quero mudar para a próxima pessoa, porque eu já respondi aquela pergunta ou aquele comentário. Eu posso simplesmente clicar, voltar nela e clicar para marcar o próximo. Aí vai contar 1 minuto e aí ela vai sair. Posso trazer para as próximas fontes. Se eu quiser colocar o Live Chat Overlay em todas as minhas cenas, eu posso. Então eu não estou preso apenas no overlay da minha live. Eu posso trazer para captura de tela, o início da live, para minha webcam. Caso eu queira que a mensagem apareça aqui embaixo e eu responda assim com tela cheia para a pessoa, é só copiar o Live Chat Overlay e trazer para cá. Então todos têm que estar iguais, entendeu? Então aqui você copia. É diferente de você criar. Se você criar, aí você precisa colar o seu link em cada um. Mas se você quiser manter o seu Live Chat Overlay em todas as suas cenas, você copia o que você já trouxe, o seu link. Aí você vai estar em todas as cenas aparecendo com o seu Live Chat Overlay, com as perguntas que estão na tela. E agora você que ficou aqui até o final, aqui está aparecendo o banner do meu curso a respeito do DaVinci Resolve Controle Total, que é o melhor editor de imagens grátis que existe. Ele tem a sua versão gratuita, também tem a sua versão paga, e eu estou construindo ele em módulos. Então cada módulo eu estou cobrando um valor. Aí conforme eu vou acrescentando as aulas, a pessoa não precisa pagar mais nada. Então se você comprar aqui no início, você vai pagar apenas R$ 37,90. Lá no final, vai para R$ 97,90. Então é interessante, caso você queira aprender um pouquinho mais a respeito de como editar os seus vídeos no aplicativo que é o mais profissional que existe de forma gratuita, que a gente pode encontrar, que é o DaVinci Resolve, clica no primeiro link que está aqui embaixo para você entender como funciona esse curso. E não esquece também de escrever aqui nos comentários se deu certo para você, se ficou alguma dúvida, se você já está fazendo esse procedimento nas suas lives, porque aí eu ajudo a esclarecer. E não deixe de clicar nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, porque é um resumão do OBS Studio atualizado para 2026, para você tirar mais dúvidas a respeito desse aplicativo. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.